Eu vou ler apenas a parte B deste versículo. Durante a manhã nós já meditamos: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. E agora meditaremos no final deste versículo, nessa outra bem-aventurança. Leiamos juntos: bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Abram suas Bíblias lá em Mateus 5. Mateus 5, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oremos mais uma vez. Deus amado, Deus querido, fale aos nossos corações, ó Deus, por meio da Tua palavra. Ilumina-nos, dirija-nos, tenha misericórdia de mim como pregador, do Teu povo como ouvinte da Tua palavra. Que a Tua palavra produza em nós arrependimento de pecado, santificação, produza glória ao Teu nome. Produza salvação àqueles que estão perdidos. Produza consolo àqueles que... É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aqui em Lucas 6, 21, nessa parte B, nessa parte das bem-aventuranças, Jesus diz que bem-aventurados os que choram, porque sorrirão. Então, essa é uma bem-aventurança que está ligada a um choro que no final trará alegria ao coração daquele que chora. Jesus disse que bem-aventurados os que choram, porque eles vão sorrir. Mas que tipo de choro é esse que produz alegria? Nós choramos de muitas maneiras e por muitas razões. Choramos pelo luto, quando nós perdemos alguém. Choramos por conta da desesperança, quando nós não temos esperança ou fomos enganados por alguém. Choramos de amor, ou por amar demais uma pessoa, ou por não ser amado como gostaríamos de ser por determinada pessoa. Choramos de saudade. Nós choramos de dor física. Aliás, o presbítero Carlos mandou uma mensagem que sofreu um pequeno acidente no banheiro da sua casa e parece que machucou o pulso. Não sei se ele chorou, mas às vezes nós choramos porque sentimos dores físicas, pessoas enfermas. Conversei com a esposa do Coraza hoje, ela disse que ele fez a cirurgia na sexta-feira, estava ontem sentindo muitas dores normais do momento pós-cirurgia. Nós choramos por várias razões. Mas Jesus não se refere a este choro. Chorar pelo luto, chorar pela dor física, chorar pelo desamparo. Jesus não está dizendo que aqueles que choram por amor, por saudade, por que estão deprimidos, Jesus não está dizendo que nós seremos consolados desse tipo de choro. Não é desse tipo de choro que a Bíblia está tratando aqui. A palavra de Deus usa a palavra que Lucas usou para expressar o choro. E quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, significa chorar por alguém que morreu. Ou seja, a ideia que Jesus está trazendo aqui é de uma dor profunda, de um lamento grande, de um profundo sofrimento. Então Jesus, ele quer expressar para nós, quando ele diz bem-aventurados os que choram, que embora ele não esteja tratando de choros carnais, entre aspas, digamos assim, ou seja, não chorarmos pelas coisas que costumamente nós choramos, mas Jesus, a ideia aqui no texto é de que o choro deve expressar um profundo lamento, como de alguém que perdeu um filho. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, os irmãos sabem que a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas houve uma tradução do Antigo Testamento para o grego. E
essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Lá em Gênesis 37, 34, na Septuaginta, a palavra grega para lamento é a mesma palavra que Jesus usa aqui para choro. Lá em Gênesis diz assim: então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. O que Jesus está nos ensinando é que bem-aventurados os que choram, é nessa mesma ideia de um pai que perde o seu filho. Quando Jacó sabe que José, ou quando Jacó é informado que José havia morrido e havia sido morto por feras, ele rasga as suas vestes, ele veste pano de saco, e a Bíblia diz que ele lamenta por ti. Não me lembro aqui se algum pai perdeu o filho, eu estou vendo vocês. Mas os pais que já precisaram lamentar o choro de um filho sabem o que significa este choro. Então, esta é a ideia de que nós devemos lamentar, devemos chorar, e ao chorar nós seremos consolados. Bem-aventurados os que choram, porque é a vez de rir. Então, se o choro não é o choro que traz alegria, não é o choro que nós estamos acostumados a chorar, que choro é esse? Eu quero começar dizendo que não é esse choro. Não é um choro carnal. Muitas vezes nós choramos porque perdemos algum bem material. Mas a ideia do texto aqui é chorar porque nós pecamos. Todos nós somos pecadores. É verdade, até disse isso aqui na liturgia. Mas a pergunta é: quantos de nós temos chorado pelo nosso pecado? Quantos de nós temos nos entristecido por conta do nosso pecado? O choro que Jesus está dizendo aqui é no seguinte aspecto: aqueles que choram, aqueles que se entristecem porque são pecadores, essas pessoas são bem-aventuradas. Quero lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você chorou por algum pecado? Qual foi a última vez que nós choramos pelos nossos pecados? Algum momento na nossa história, na nossa vida, que por acaso nós choramos por constatarmos que somos pecadores? É desse tipo de choro que Jesus está dizendo. Aqueles que choram quando identificam que não são puros como deveriam ser. Aqueles que choram quando identificam que são pecadores. O choro, bem-aventurados os que choram, não é o choro do remorso. Por exemplo, Judas Iscariotes. Judas foi um homem que reconheceu o seu erro, reconheceu. Ele confessou o seu pecado, confessou. Judas, ele defendeu Jesus, dizendo que ele era inocente, defendeu. Judas devolveu o dinheiro que ele havia recebido para trair a Jesus, devolveu. No entanto, o choro de Judas foi um choro de remorso. E não é desse tipo de choro que Jesus está falando. Judas chorou não por causa do seu pecado, mas por causa das consequências. Muitas vezes nós também choramos. Mas não choramos porque somos pecadores, mas por causa da consequência.
Como um ladrão que é pego em flagrante. Ele chora. Ele se entristece. Mas ele não se entristece porque estava roubando, mas ele se entristece porque ele foi pego. O choro que Jesus fala aqui não é o choro daqueles que são pegos. Não é chorar por conta das consequências, mas é chorar porque eu sei que eu sou pecador. É me entristecer não porque eu fui pego pecando, mas me entristecer porque eu sou pecador. Jesus disse, aqueles que se entristecem por conta do seu pecado são bem-aventurados. Também não é um choro teatral. Um choro para impressionar a plateia. Ou impressionar a igreja, os irmãos. Sabe quem fazia isso? Os fariseus e os escribas. A Bíblia diz que eles mudavam o semblante. Ficavam contristados. Desfiguravam o rosto para aparecer para os outros que estavam jejuando. O choro que traz consolo não é o choro do teatro. Não é o choro para que as pessoas vejam. O choro que Jesus requer de nós é um choro espontâneo. A Bíblia em Lucas, capítulo 7, dos versos 36 a 38, diz o seguinte: convidou um fariseu, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Eu disse aqui que o choro, o que não é o choro que Jesus está tratando, não é o choro carnal pelas coisas desta vida. Não é o choro de remorso, porque fomos pegos. Não é o choro teatral, mas bem-aventurados aqueles que choram espontaneamente. Esta mulher não está chorando porque perdeu algum bem. Esta mulher não está chorando porque foi pega em algum flagrante delito. Esta mulher não está chorando fazendo uma cena para a multidão, mas ela chora aos pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus. Ela unge Jesus com as suas lágrimas e com unguento, porque ela reconhece que é pecador. É um choro espontâneo. Não é forçado por ninguém. É um choro promovido de alguém que reconhece que é pecador e se entristece diante de Deus. Nós devemos chorar diante do Senhor. Devemos chorar por conta do nosso pecado, por entender que o pecado é uma hostilidade ao Senhor, por entender que o pecado nos afasta de Deus. É por isso que nós devemos nos entristecer pelo pecado. Devemos nos entristecer por entender que o pecado apaga o Espírito Santo em nós. Devemos chorar por conta do nosso pecado, por entender que a razão de nós nos afastarmos da comunhão de Deus é o pecado. E por isso nós devemos chorar. Porque quanto mais nós somos pecadores, reconhecemos isso, e quanto mais vivemos uma vida de pecado, nós entendemos que estamos longe de Deus. Bem-aventurados os que choram o choro do quebrantamento. Daqueles que se derramam diante do Senhor, reconhecendo que são pecadores. Chorando porque sabem que não podem justificar a si mesmos diante do Senhor. Nós devemos chorar porque o pecado nos priva de coisas excelentes, como eu disse aqui. Nos priva da comunhão com Deus. Devemos chorar por nós mesmos. Mas nós também devemos chorar pelos outros. Sabe, eu tenho pensado muito nas crianças desta geração. A minha geração já é uma geração egoísta.
E eu fico pensando como os nossos filhos vão crescer diante disso tudo. Eles não vivem mais com pessoas na escola, eles não vivem mais com pessoas na igreja. Eles ficam ali no mundo deles isolados, sozinhos, e eles aprendem a pensar neles mesmos. Mas a Bíblia diz que nós devemos chorar pelos pecados do outro. Devemos chorar, você tem que chorar pelos meus pecados, e eu preciso chorar pelos seus pecados. Jesus fez isso por Jerusalém, lá em Lucas 19:41, a Bíblia diz que Jesus chorou quando viu a cidade de Jerusalém. Davi, no Salmo 119, 136, diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Paulo chorou pelos outros. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo chorava pelos inimigos da cruz. Devemos chorar pelos. Eu me lembro a última vez que eu julguei o outro. Eu apontei para o outro. Eu pergunto a nós: temos chorado por conta do pecado do outro, do sofrimento do outro? Meus queridos irmãos e irmãs, bem-aventurados os que choram por conta do seu pecado. Bem-aventurados aqueles que sentem tristeza por conta do seu pecado. Bem-aventurado aqueles que choram por conta dos pecados dos outros. E por que nós somos bem-aventurados? Quando choramos por conta do pecado. Eu choro pelo pecado traz alegria. Quando você chora porque é pecador, você é revestido da alegria do Senhor. Quando nós choramos reconhecendo o nosso pecado e dizendo em lágrimas ao Senhor Jesus, e quebrantado dizendo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, nós somos salvos. E somos livres do inferno, onde a Bíblia diz que lá há choro e ranger de dente. No inferno há choro e ranger de dente. Só não há uma coisa: alegria. Nosso choro pelo pecado passageiro é temporário. Jesus disse que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus disse que um dia o choro não existirá mais em nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão. Bem-aventurados os que choram, porque sorrirão. Tem muita gente que não chora por conta do pecado. Pelo contrário, se alegra por ser pecado. Mas se você quer ser consolado, você precisa se arrepender dos seus pecados e chorar, porque você é pecador. Não é possível que alguém arrependido se alegre com o pecado de outras pessoas. Se você chora pelos seus pecados, se você tem um coração quebrantado diante de Deus, você é um homem e uma mulher bem-aventurada. Você já foi para a sua cama dizendo: olha, não quero mais ser pastor, não quero mais ser presbítero, não quero mais ser crente. Mas não por causa de decepção, mas por causa do seu pecado. Sabe, eu acho que não há luta maior do que essa luta que há em nós por conta do nosso pecado. E dormir desse jeito. Mas nós estamos aqui de novo. Dia 11 de abril de 2021. Porque nós podemos chorar de noite. Mas no outro dia a misericórdia do Senhor vem e diz: meu filho, você não vale nada.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é pior do que você pensa. Mas eu cuido de você. A ira do Senhor não passa de um momento. Mas seu favor dura a vida inteira. Eu quero dizer a você que tem esse sentimento de ser um pecador. Não desista. Continue chorando, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Você estaria perdido se você não chorasse por conta do seu pecado. Você seria uma pessoa infeliz se o pecado não gerasse tristeza em você. Mas você que é um pecador e chora e se entristece por conta disso, você é uma pessoa bem-aventurada e você vai sorrir. E Deus nos faz sorrir a cada dia, a cada momento. Há muitas pessoas chorando hoje. Talvez vocês que me ouvem aqui, talvez você que me ouve em casa. Os mais diversos choros. E todo choro é legítimo. Afinal de contas, o choro é meu. Eu tenho o direito de chorar. Mas eu quero dizer a você que há um único choro que traz alegria. É o choro do arrependimento. Então, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não reconheceu que é um pecador e que precisa de Cristo, eu espero que o Espírito Santo do Senhor o convença de fazê-lo isso hoje, agora, neste momento.